Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Governador. De facto, já falamos sobre este assunto várias vezes e até, creio eu, até em sede de comissão de inquérito, pelo menos dos assuntos da banca, sim. E começou por dizer que esteve aqui em abril de 2017, esteve de facto a falar deste assunto e, aliás, é aqui que aparece a famosa frase e afirmação de que não existe impacto direto ou indireto nas contas públicas, que o Primeiro-Ministro também repetiu. Eu não vou questionar sobre isso, vou questioná-lo sobre uma frase sua que me parece muitíssimo mais interessante e que disse ao podcast Política com Palavra do PS, segundo citação do JN, em 2020. Mário Centeno considerou que o processo relativo ao novo banco é, se calhar, demasiado longo para os tempos políticos. Eu diria para quaisquer uns. Isto é um processo interminável. Mas afirmou que fasear ao longo dos anos o seu impacto nas contas públicas foi necessário para que o Estado português tivesse conseguido apresentar déficits em linha com as regras da União Europeia. Segue-se, entre aspas, teve que ser assim para se poder coadunar com os requisitos da política orçamental. Portugal ia sair do procedimento por déficits excessivos em 2017 e não podia correr o risco de voltar a ter um saldo orçamental superior a 3%. Portanto, foi preciso fasear ao longo do tempo o impacto do novo banco nas contas públicas se esse viesse a materializar-se. O que eu pergunto é, a frase-chave desta solução tem a ver com o faseamento do impacto das contas públicas para não prejudicar o impacto no déficit em 2017? Eu isso não consigo fazer, não é? Porque uma coisa que se não tem impacto não se pode fasear um impacto que não existe, mas estou a passar à frente essa fase. Vamos começar esta que é mais saudável. Eu agora fazia um comentário, a senhora deputada Mariana Mortágua, não posso, que isto é uma coisa já mais de nível elevado, já não é bem a COF, nem a COF, mas já estamos aqui numa CP. Não vamos entrar nessa discussão, vamos nos centrar nesta, que é mais saudável. Tivemos, pelo menos, numa CPI sobre o BANIF, numa CPI sobre nomeações para a Caixa Geral de Depósitos, enfim, tivemos... Sobre as minhas contas, foram mais de 100 audições aqui no Parlamento com os senhores deputados. Aliás, a pergunta que a senhora deputada agora me faz, já me fez numa comissão anterior. Já fez. E eu já tive a oportunidade de responder. Vou tentar ser tão próximo da letra quanto possível face à resposta anterior. Senhora deputada, não. A resposta curta é não. Não foi por causa do impacto no déficit que a operação foi desenhada como foi desenhada. Mas também, e eu vou tentar esclarecer, é muito fácil, senhora deputada, verá. Não foi por causa do déficit por uma razão muito simples. Porque, ao contrário da Caixa Geral de Depósitos, nós não estabelecemos aqui uma transferência, já nem uso a palavra garantia, uma transferência para o banco daquele montante. Com a Caixa Geral de Depósitos foi isso que fizemos. O Estado é o acionista, 3.900 milhões de euros foram colocados em cash na Caixa Geral de Depósitos. E depois, enquanto acionista, o Estado, apenas enquanto acionista, não enquanto gestor da Caixa Geral de Depósitos, faz o acompanhamento daquilo que é a utilização que a Caixa Geral de Depósitos faz destes recursos que pela primeira vez teve, na vida da Caixa, teve ao seu dispor. Nunca antes tinha tido. Nunca antes tinha sido um banco capitalizado desta maneira. Agora, vamos para o caso do novo banco. Isso não acontecia. Mesmo que nós, vamos agora dizer, mesmo que tivéssemos a disponibilidade orçamental para ter um impacto no saldo orçamental em 2017 equivalente, e vamos usar um número, 3.3, que é o cenário central da Comissão Europeia, também podemos pôr lá 3,89, e tivéssemos essa capacidade, não seria adequado, do ponto de vista da gestão dos incentivos à utilização daquele dinheiro, se o fizéssemos. Porquê? Porque, ponto número 1, não temos, já foi aqui muito debatido, não tínhamos representantes no Conselho de Administração.
detínhamos 25% do banco, que já foi uma proposta do Governo à Comissão Europeia, que, escuso-lhe dizer, desejava que assim não fosse, e estaríamos, mesmo estes mecanismos de acompanhamento que foram desenhados, seriam absolutamente ineficientes, porque se eu entregasse 3,3 mil milhões de euros ao novo banco em 2017, eu não estaria a ter a capacidade de vigiar a sua implementação e utilização como tenho na Caixa Geral de Depósitos, ou como, apesar de tudo, nas mitigantes que foram encontradas, temos neste momento. E, portanto, a primeira preocupação foi de incentivos. Não tenho a menor dúvida. Agora, em política e na definição de políticas, temos diferentes objetivos e tentamos coordená-los e ajustá-los. E não escondo, como não escondi nessa afirmação, como já não escondi noutras afirmações, tanto que levaram a senhora deputada a fazer-me a mesma pergunta noutras circunstâncias, que o objetivo de saída de déficit excessivo, na verdade, de não retorno ao déficit excessivo, porque nós saímos de déficit excessivo em maio de 2017, era absolutamente crucial. E porquê é que corríamos esse risco, senhora deputada? Porque o Eurostat, erradamente, como eu, aliás, tive a oportunidade de dizer na altura, classificou a injeção de capital na Caixa Geral de Depósitos como despesa efetiva, quando está à vista de todos que foi um investimento abaixo da linha financeira e não deveria ter sido classificado como despesa efetiva. Mas foi, e como nós temos que viver com as decisões de todas estas entidades e instituições, a verdade é que se em 2017, para além dos 3,9 mil milhões de euros da Caixa Geral de Depósitos, que levaram o déficit de 0,9% para 2,9%, tivéssemos o impacto em 2017 de verbas associadas ao novo banco, Portugal corria o risco de ser chamado de novo para o procedimento por déficits excessivos. E essa era, obviamente, uma preocupação da maior importância para o governo português, porque toda a gente sabe o que é que significa viver sobre déficits excessivos na União Europeia. E toda a gente sabe que a importância que os portugueses dão à gestão financeira. Eu vou-lhe partilhar aqui consigo uma sondagem que provavelmente a senhora deputada é muito importante para enquadrar esta questão, senhor Presidente, que a senhora deputada não tem na sua memória. Em junho de 2017 foi perguntado aos portugueses por uma empresa de sondagens que na altura divulgou, eu não vou dizer o nome, mas é um semanário, em Portugal, e perguntou-se aos portugueses qual de 3 eventos mais tinha aumentado a autoestima dos portugueses. E esses 3 eventos eram termos ganho o Campeonato da Europa de Futebol em 2016, termos ganho a Eurovisão em 2017, em maio, e termos saído do procedimento por déficits excessivos em maio de 2017. Senhora deputada, destes 3, é uma sondagem só, mas destes 3 eventos, quem ganhou esta pequena corrida foi a saída por procedimento de déficits excessivos. Ficou à frente de termos ganho o Campeonato da Europa de Futebol. Isto revela a importância que os portugueses dão a este tema. Senhora deputada, é de primordial importância a estabilidade financeira e a credibilidade do Estado em Portugal para os portugueses. Obrigado. Sr. Governador, eu acho que está um bocadinho equivocado sobre a pergunta. Eu não preciso que me explique a importância de sair do procedimento de déficits excessivos. Aliás, podia não ter importância nenhuma para a esmagadora maioria dos portugueses, eu continuo a saber que é essencial. E sei-o na oposição e no Governo, coisa que creio que não poderão muitos dizer. E, portanto, a questão não é esta. A questão é se esta decisão foi ou não fundamentada com o facto de, se tivesse havido naquele momento uma injeção de capital, seja de 3,3, seja de 3,9, isso significaria que Portugal não poderia, naquele ano, sair do procedimento de déficits excessivos.
Não estou a fazer um juízo de valor. Até se me disser isso, eu provavelmente vou-lhe dizer que acho bem. Não acho bem é que tenha escondido esse facto. Portanto, eu gostava de saber se foi como disse aqui ou se foi como disse na altura. Foi aquilo que se designa, às vezes, em cenários de guerra, fogo amigo. Foi um resultado ideal perante a importância que atribuíamos ao controle da utilização das verbas que viessem a ser dispendidas pelo Fundo de Resolução ao abrigo do mecanismo de contingente de capital. E o faseamento dessas verbas teve como consequência positiva a preservação, até como eu referi há pouco ao Sr. Deputado João Paulo Correia, a previsibilidade que do ponto de vista orçamental existe, porque as perdas de um ano só têm impacto no orçamento do ano seguinte. É assim que é feito. O Sr. Deputado já percebeu, há um desfazamento temporal ao longo de todo o mecanismo, em que as perdas de um ano, nós estamos hoje a discutir, hoje de manhã falaram aqui das perdas de 2020, elas têm impacto no orçamento de 2021. Este mecanismo, que parece muito simples, na verdade tem um conjunto de princípios que, garante-lhe a Sra. Deputada, levaram, e agora posso ser um pouco mais aberto, levaram ao limite aquilo que é, do ponto de vista prudencial, a consideração de capital realizado, só foi possível pela credibilidade que o governo português da altura colocou na negociação com o BCE, só foi possível porque o financiamento do Fundo de Resolução estava garantido através daquele acordo quadro, do backstop, porque se houvesse dúvidas sobre de natureza política, sobre a injeção de capital, ele não contava como capital e, portanto, lá iremos, vamos toda esta construção, Sra. Deputada, foi para ganhar previsibilidade, para ganhar espaço de ação dos diferentes mecanismos de controle, de mitigação de uma situação que, como eu disse, em abril de 2017, era de mitigação do risco. Quer dizer que quando nos disse em abril de 2017 a falar da nacionalização, avaliando esta hipótese, já lá vamos à hipótese, eu não defendo a hipótese, portanto, escusa de vir. Dizia que ela significaria, no momento inicial, com montantes superiores a 4 mil milhões de euros. Há aqui uma coincidência, ou seja, se a nacionalização do banco fosse feita nesta altura, significaria uma capitalização inicial de 4 mil milhões de euros. Ora, 4 mil milhões de euros vai ser mais ou menos a capitalização no fim do mecanismo de capital contingente, não vai? Não, Sra. Deputada, eu há poucos, abordei essa temática com o Sr. Deputado Duarte Alves. A nacionalização tinha um impacto direto e imediato naquele dia de 4 mil milhões de euros. Eu não duvido que, entretanto, ao longo dos anos ficaria muito mais cara. Não é essa a discussão que estou a ter consigo. Então eu peço-lhe para não colapsar o impacto da nacionalização nesse número, porque não era só esse número, e compará-lo com um impacto ao longo do tempo, que é um empréstimo, que vai ser pago com receita efetiva das receitas das contribuições dos bancos ao Fundo de Resolução, que depois paga o empréstimo ao Estado. Ou seja, eu não compararia os dois valores porque eles não refletem a mesma realidade. Não refletem, mas são mais ou menos o mesmo número. É uma coincidência. É a terceira vez que falamos de coincidência em estatística. Acreditem que na estatística existem muitas coincidências e nós temos mesmo que apelar a uma análise um pouco mais profunda para discernir aquilo que é coincidência daquilo que é causalidade e, portanto, efeitos que se relacionam. Os 4 mil milhões de euros não são a mesma verba, nem representam a mesma verba, não representam os mesmos ativos, as mesmas perdas, o mesmo objetivo que os 3,89. É isso que eu lhe queria transmitir. Por coincidência é que são o mesmo número, portanto. Diga-me uma coisa, havia estimativas de utilização do mecanismo de capital contingente? Eu já respondi a um senhor deputado que sim, existiam estimativas. Essas estimativas
estavam nos consultores financeiros do Banco de Portugal. A Comissão Europeia fez as suas próprias estimativas e confesso-lhe que a partir do momento em que passaram a existir as estimativas da Comissão Europeia, eu disse isso há pouco, para mim passaram a ser as estimativas que eu poderia usar como referência, mas eram estimativas. Elas, por serem estimativas, veja bem, tinham que estimar comportamentos de gestão como alguns dos que nós aqui já falámos hoje. Que até passei boa parte da minha vida a fazer isso na minha vida profissional, temos que conceder algum espaço de erro a essas estimativas, porque se tornaria totalmente impossível prever a quantidade de atos de gestão que neste momento temos identificados como sendo potencialmente impacto no CCA e na chamada de capital. E, portanto, era uma estimativa e existia essa estimativa. Já agora, disse-nos por várias vezes que a nacionalização não era a alternativa aconselhável. Quando é que o Governo chegou a essa conclusão? Na entrevista de janeiro de 2017, eu digo exatamente o seguinte, espero que possa esclarecer a sua pergunta, porque é mesmo melhor ir a palavras que eu disse antes, que é para elas estarem auditáveis. A nacionalização não estava fora das nossas possibilidades de ação, mas, e eu digo nessa entrevista, a preferência que o Governo tem é a de colocação no mercado do novo banco. E, portanto, a preferência e o sinal que demos ao Banco de Portugal sempre, e o sempre não foi de forma contínua, quer dizer, nós sabíamos que o Banco de Portugal estava a colocar o banco no mercado e, portanto, obviamente, do ponto de vista institucional, era essa a nossa preferência. Com quem é que negociava e com quem tinha reuniões acerca deste assunto? Era apenas com os responsáveis do Banco de Portugal ou houve algum contacto diretamente com o comprador ou com o negociador? Não houve contactos do Banco, que eu saiba, eu não tive, com certeza, do Ministério antes da fase final do processo de venda, quando foi necessário, aliás, começar a fazer a ponte do processo de venda para a Comissão Europeia. Não nos esqueçamos que no final de março, para assinarmos o contrato de promessa de compra e venda, a Comissão Europeia teve que libertar as restrições à concorrência da operação. Nós não poderíamos assinar o contrato de promessa de compra e venda se não tivéssemos luz verde suficientemente clara da Comissão Europeia para esse fim. E, portanto, na fase final do processo, houve a necessidade do Ministério se envolver do ponto de vista institucional, mas quem vendeu o banco foi o Banco de Portugal. Portanto, quando o Tribunal de Contas diz que o Governo foi o decisor final, isto não é exato. Senhora Deputada, eu não sei exatamente em que contexto o Tribunal de Contas diz que não... No contexto do parágrafo 111. Que é um contexto, eu posso ler, se confiar na citação, mas é que cita aquela carta sobre a qual já lhe perguntaram hoje, eu queria lhe perguntar mais algumas coisas, de 16 de fevereiro de 2017, em que o Banco de Portugal sugere a escolha da Lone Star e depois sugere ao Governo que, se fosse obtido um acordo, tentasse que a Lone Star aceitasse submetê-la a consulta aberta no contexto do procedimento que permitisse aos outros potenciais investidores apresentar uma proposta final, incondicional e vinculativa, mais competitiva para o Fundo de Resolução ao Estado, num prazo curto, com direito de preferência da Lone Star e com evidente ganho para a transparência do processo, e conclui o Tribunal de Contas que do processo de venda do novo banco entregue pelo Banco de Portugal não consta evidência desta sugestão ter sido efetivada. E o Sr. Governador respondeu aqui que, basicamente, não era o Ministro das Finanças, nem o Ministério das Finanças, nem o Governo que tinham que fazer isto. Quem tinha que fazer isto é o Fundo de Resolução o Banco de Portugal. A Autoridade de Resolução. A Autoridade de Resolução. O Fundo de Resolução na venda não tem nenhum papel. Mas, então, o Tribunal de Contas engana-se quando diz que o Governo foi o decisor final nesta matéria. Sra. Deputada, o Governo teve que autorizar e negociar com a Comissão Europeia as ajudas de Estado e os compromissos. Em 2014, o Governo de então também negociou com a Comissão Europeia e também foi o decisor final na mesma medida. Não é o Banco de Portugal, não é o Banco de Portugal que negocia com a Comissão Europeia. Nunca.
Nunca. Mentira. Houve 2 meses em que isso aconteceu, Sra. Deputada, entre outubro e novembro de 2015. Entre outubro e novembro de 2015, o Ministério das Finanças ausentou-se de todas as negociações com a Comissão Europeia, deixou o Banco de Portugal a negociar a dificílima situação do Banif nessas condições. De resto, quem se apresenta nas negociações com a Comissão Europeia, em particular nestas matérias de ajudas de Estado, é o Governo. E, portanto, se há uma ajuda de Estado, se há uma decisão que tem que ser tomada, eu não sei qual é o timeline que o Tribunal de Contas tem. Não tenho nenhuma dificuldade em assumir que a última decisão tem que ser do Governo e daí ser a decisão final. Mas só existe decisão final do Governo se antes a autoridade de resolução definir as condições de venda e essas condições de venda serem aceitáveis, quer do ponto de vista das ajudas de Estado, quer daquilo que é a intervenção que o Estado tem que ter nesta matéria e que, neste caso, tem a ver com o empréstimo. E, portanto, eu não tenho nenhum problema com a palavra final. Nenhuma. Só quero dizer que isso não significa que foi o Ministério que vendeu o banco. Porque se isso for assim, está errado. Porque, aliás, basta ver as fotografias da época para se saber quem é que está nas fotografias com a Lone Star após a assinatura do contrato. E não vê lá ninguém do Ministério das Finanças. Eu não vejo lá ninguém que queira ficar na fotografia, o que é um bom sinal acerca das condições em que a venda foi feita. Mas só para eu entender uma coisa, esta carta existiu ou não existiu? A carta é de quem para quem? A carta é do Banco de Portugal de 16 de fevereiro de 2017. Certo. E que sugere isto ao Governo, recomenda ao Governo. Eu não a tenho aqui à minha frente. Se a carta está nomeada na auditoria do Tribunal de Contas é porque ela existe e ela é natural que exista, porque, na verdade, ela comprova e demonstra que é o Banco de Portugal que toma a decisão e que depois a apresenta ao Governo. Pois, mas o que eu pergunto é se alguém, seja lá quem, tentou negociar com a Lone Star no sentido que, já quando o processo estava neste momento e quando já havia um mecanismo de capital contingente, houvesse uma abertura a outros investidores para ver se mais algum estava interessado em apresentar uma proposta final e vinculativa que pudesse ser mais competitiva do que a da Lone Star, porque é isto que está aqui em causa, não é? A senhora deputada é a primeira vez que faz essa pergunta? Ou já a fez aos responsáveis do Banco de Portugal? Se é a primeira vez, porque dizem que o Tribunal de Contas diz que a sugestão foi feita ao Ministério das Finanças e que não há vestígio do Ministério das Finanças ter feito nada, não é? Portanto... Senhora deputada, é porque o Ministério das Finanças não tinha que fazer nada. O Ministério das Finanças não tinha que ir à procura de investidores, que não tinha os contactos, que não sei quem era da Apollo que estava a negociar, não sei quem da China Minsheng que estava a negociar, eu desconheço totalmente esses contactos. A forma como isso aí está posto, se está posto da forma como a senhora deputada me está a relatar, é só mais uma incorreção, então. Eu só estou a tentar perceber se alguém o fez. O Tribunal de Contas aponta esta situação. Eu vou tentar rastrear esta carta e perceber o que terá acontecido. Se eu puder fazer uma sugestão, é enviar essa pergunta para o Dr. Sérgio Monteiro e para o Dr. Carlos Costa. Vamos lá ver. Eu gostava de entender como é que se passa em 1 de março de 2017, gostava que me confirmasse, eu não sei se seguiu estas negociações a par e passo, mas a informação que nós temos é que a 1 de março de 2017 o ponto de situação era o seguinte: havia 2 classes de ativos, digamos assim. Havia um conjunto de ativos para os quais havia um mecanismo pelo qual o Estado se responsabilizava desde que o rácio do novo banco se tornasse inferior a um certo limiar e o compromisso de injeções de capital por via deste mecanismo estaria sujeito a um limite máximo de 2.250 milhões de euros. Portanto, estamos aqui
é um embrião do mecanismo que depois ficou. E havia um outro conjunto de ativos, atividade seguradora, Angola, Venezuela, enfim, umas outras coisas, em que o mecanismo já era diferente e que estavam avaliados em 2.300 milhões de euros. Portanto, estávamos aqui perante 4.000 e alguma coisa, digamos assim, de responsabilidades do Estado. E é daqui que se passa para o passo seguinte, para o mecanismo de capital contingente. Eu gostava de saber se neste ponto seguia as negociações. Sra. Deputada, isso que está a referir é exatamente aquilo que eu há pouco referi quando descrevi esses dias cruciais da venda do novo banco e da existência dessa proposta intermédia. Eu tenho essa informação numa carta, eu esta felizmente tenho-a aqui, 10 de fevereiro de 2017, é uma carta enviada pelo Sr. Governador de então do Banco de Portugal ao então Ministro das Finanças, onde se descreve precisamente o estado da situação negocial. E essa carta ainda inclui uma dimensão quase garantística de uma parte dos ativos. Aqueles que se chamaram, enfim, na gíria deste contrato, os Specific Assets. E eram essencialmente 4. Já os citámos há pouco, Sra. Deputada, a GNB Vida, os fundos de reestruturação, Angola e Venezuela. Exatamente, 2,34. E depois havia já aqui um reflexo da eliminação da garantia, que é no outro conjunto de ativos, que se chamava, na mesma gíria contratual, os Systemic Vehicle Assets, que valiam 5,46 nos 7,8 do pacote inicial de valorização dos ativos e que estavam, neste momento já, limitados a 2,25. Se fizermos a soma destes dois pontos, vemos quanto é que progredimos na negociação até chegar aos 3,89 e eliminando este caráter muito exclusivo dos Specific Assets que tinham garantia absoluta. Garantia absoluta é uma boa expressão. Eu acho que é uma boa expressão porque permite distinguir da garantia relativa. Mas não vou entrar na discussão da semântica, pelo menos nesta ronda, sobre o que é o mecanismo de capital contingente. Ok, então acordaram o mecanismo de capital contingente. Quando negociaram com a Comissão Europeia, para além deste mecanismo de capital contingente e para além da outra questão das obrigações que não se sabia se seriam possíveis ou não, que era a medida 2, se bem se lembra, negocia uma medida 3, que já nos explicou aqui que é uma medida excelente. Primeira pergunta sobre isto, se era excelente, porque é que não a anunciou logo mal chegou a Portugal? Sra. Deputada, quem anuncia as decisões da Comissão Europeia é a Comissão Europeia. Portanto, não a anunciou porque achou que era boa ideia toda a gente ficar a conhecê-la através de um comunicado da imprensa da Comissão Europeia. É isso? Se a Sra. Deputada tiver experiência de negociação com a Comissão Europeia, saberá que é exatamente assim. Eu vou-lhe contar, até porque é bom percebermos do que é que estamos a falar. Noutro contexto, é só porque é muito importante, Sr. Presidente, deixe-me pôr aqui, porque as pessoas precisam de perceber como é que estas coisas se passam, porque senão dá a ideia de que estamos aqui um pouco, já nem na semântica, estamos aqui só na representação política de quem toma decisões. Em junho de 2016, estávamos nós na mais difícil de todas as negociações que tive sobre o setor financeiro, que foi a da Caixa Geral de Depósitos, e estávamos num momento da negociação em que tínhamos apresentado o plano de negócios da Caixa Geral de Depósitos em 1 de junho de 2016. E havia naturalmente uma pressão enorme de todo o país para saber o que seria o futuro da Caixa Geral de Depósitos e o que é que o Governo estava a negociar com a Comissão Europeia sobre a Caixa Geral de Depósitos. Essa pressão foi de tal maneira grande que, num dia de um Portugal-Hungria,
Eu lembro-me que a senhora deputada Cecília Meireles, até numa comissão posterior, me disse que eu tinha marcado uma conferência de imprensa para quase à mesma hora do jogo de futebol, mas eu vou-lhe contar a história por trás dessa marcação de conferência de imprensa, senhora deputada, porque não pense que gosta mais de futebol do que eu e queria perder o jogo. Pode estar seguro que não gosto, eu não gosto nada de Muito futebol, bem. mas sei porque é que se marcam conferências de imprensa quase às horas de jogos de futebol. Então E não tem nada a ver com gostar de futebol. Pois então agora vai guardar mais uma razão pela qual se marcam conferências de imprensa quase à hora do futebol. E essa conferência de imprensa foi marcada para explicar os números que estavam a ser negociados com a Comissão Europeia. 10 minutos antes de eu entrar no Sala Nobre do Ministério das Finanças, eu recebo um telefonema de cada um dos comissários com os quais eu estava a negociar. Eu diretamente não, as minhas equipas com as equipas deles. E disseram-me os comissários que se fossem revelados números que estavam a ser discutidos, o acordo se tornava impossível porque as matérias de concorrência não permitem que as negociações sejam feitas à hora do futebol. Esta é a parte que eu estou aqui a colocar. Não fez parte do telefonema. Ou seja, senhora deputada, eu fui fazer a conferência de imprensa. Se a senhora deputada for ver o texto que eu li nessa conferência de imprensa, naqueles 10 minutos eu tive que expurgar todos os números daquela conferência de imprensa. Acredito que não deva ter sido o melhor momento comunicacional enquanto Ministro das Finanças, quando se tem um texto para explicar uma coisa e lhe dizem agora tire tudo o que tinha aí, porque senão isto acaba aqui e a Caixa Geral de Depósitos segue o seu caminho, mas não é por esta via. As negociações com a Comissão Europeia, porque têm a ver com concorrência, são difíceis. São feitas com o recato que negociações entre instituições desta importância têm que ter. As conclusões, as decisões da Comissão Europeia são anunciadas, obviamente, pela Comissão Europeia. E, portanto, não lhe pareceu que era um pormenor relevante, por exemplo, mesmo depois da decisão já ter sido anunciada, descrever o montante que estávamos a falar? Senhora deputada, não há montante, ponto número 1. Não há montante. Eu quero que fique muito claro que não há montante. O montante tem a ver com um cálculo feito através do cenário adverso. Não houve nenhum compromisso assumido sobre nenhum montante. Não houve nenhum compromisso assumido sobre a necessidade ou a imperiosidade ou a obrigatoriedade de nacionalizar o banco. É uma possibilidade que o Estado português ganhou a exercer até 2021. Estávamos há 4 anos dessa data. É preciso que tudo isto fique muito claro e, portanto, senhora deputada, vamos lá ver. Esta ideia de que quando cada um faz aquilo que lhe compete, os outros todos estão a esconder porque não estão a fazer aquilo que compete aos outros, é um princípio que depois de tantos anos de debate nesta Assembleia da República, deixe-me só puxar um pouco por estes galões. Isso não existiu, senhora deputada. Isso é um compromisso, está dentro das medidas acordadas com a Comissão Europeia, não é um compromisso do Estado português fazer o que quer que seja, se o senhor deputado João Coutrinho for Ministro das Finanças no final do ano de 2021, ele de certeza absoluta que não vai utilizar esta medida. É daquelas certezas que eu tenho como o professor Chivanga. Está a ver? E eu não podia obrigar o senhor deputado João Coutrinho Figueiredo, se fosse Ministro das Finanças no final de 2021, a fazer aquilo. A senhora deputada, não faz parte da minha maneira de estar na política ou de ser decisor político. Eu não faria isso. O que eu consegui, o que o Estado português conseguiu, vamos agora baixar um pouco aqui o ritmo, o que o Estado português conseguiu com essa medida foi ganhar a possibilidade de, querendo e não havendo nenhuma outra alternativa, nacionalizar o banco. Senhora deputada Cecília Meireles, para terminar, não sei se... Eu terminarei. Eu limito-me a ler o parágrafo
do comunicado, poderia ler a própria decisão, mas está em inglês, se calhar vou ler em português, e que diz, por último, apenas na medida em que surjam necessidades de capital em circunstâncias adversas graves que não possam ser resolvidas pela Lone Star ou por outros operadores de mercado, Portugal disponibilizará capital adicional limitado. É isto que diz, não diz pode disponibilizar e, portanto, cada um tirará daqui as ilações que entender. No mais, eu gostava de lhe perguntar o seguinte, o Sr. Ministro tem uma visão bastante humorada, digamos assim, desta matéria. Eu, de facto, não acho que o mau humor resolva algum problema, mas acho que temos que ter consciência do que é que está aqui em cima da mesa. E far-me-á a justiça de que eu lhe fiz as perguntas com bastante consideração e, portanto, acho que o tom talvez tivesse sido outro, talvez tivesse sido mais adequado, mas enfim. Gostava de saber o seguinte, em relação, por último, porque o dia já vai bastante longo para nós, quando o Tribunal de Contas fala de incumprimentos contratuais, já aqui explicou que discorda das conclusões do Tribunal de Contas sobre o tipo de incumprimentos. Acha que eles, quer um, quer outro, não têm relevância. O que eu perguntava é se o Banco de Portugal vai tirar daqui alguma conclusão ou se pura e simplesmente vai entender que o Tribunal de Contas não tem razão e vai continuar tudo exatamente como está. Ou seja, se vai cumprir as recomendações ou se não vai. Obrigado, Sr. Deputado. Eu posso só pedir um esclarecimento? Quais são os dois incumprimentos que a Sra. Deputada se referia? O incumprimento do novo banco reportar a informação sobre a execução do CCA por falta de formalização do acordo sob a forma e substância de reporte, ou seja, o acordo de capitalização contingente refere-se a uma ficha determinada que foi, entretanto, substituída por outra ficha diferente por ambas as partes, pelo Fundo de Resolução, e o segundo lugar tem a ver com a verificação do rastro de capital, que o Tribunal de Contas diz que o Fundo de Resolução deve verificar, e o Tribunal de Contas diz que é o Banco Central Europeu, e o Fundo de Resolução diz que é o Banco Central Europeu, e o Tribunal de Contas diz que não há documento do Banco Central Europeu. Basicamente é isto, creio que. Muito obrigado. Eu vou responder para ajudar ao esclarecimento, ainda que eu tenho plena consciência de que o Dr. Luís Máximo dos Santos hoje respondeu a essa pergunta de forma cabal, até porque eu tive a oportunidade de o ouvir. Em relação à questão dos prazos, eu acho que deveria haver uma adequação daqueles prazos à realidade, porque aqueles prazos são absolutamente impossíveis e impraticáveis de cumprir. E, portanto, havendo essa possibilidade, devia-se fazer uma atualização, pelo menos em termos quase de prática, daqueles limites. Em relação às recomendações dirigidas ao Fundo de Resolução, aquilo que eu lhe posso garantir, porque nas conversas sobre essa matéria em que eu estive, é a de que o Fundo de Resolução vai acatar todas as recomendações do Tribunal de Contas em relação à formalização da informação e à exigência documental que o Tribunal de Contas coloca em cima da mesa. Uma coisa são erros no sentido de incorreções nas interpretações, outra coisa são matérias de recomendação e aquilo que o Tribunal de Contas recomenda no parágrafo 276 deve e vai ser plenamente acolhido pelo Fundo de Resolução. Devo dizer, aliás, que entre a elaboração da auditoria na sua primeira versão e a publicação final, já depois do contraditório feito pelo Fundo de Resolução, como o Dr. Luís Máximo dos Santos aqui explicou, foi obtida aquela carta do BCE, que, se a senhora deputada for ver, eu acho que é o parágrafo 70 ou 80 da auditoria do Tribunal de Contas, vem lá refletido a existência desta carta, concluindo o Tribunal de Contas, enfim, e eu acho que com naturalidade e bem, porque de facto não era provavelmente completamente claro que a carta que o Departamento de Supervisão Prudencial do Banco de Portugal emitia junto com as deliberações que o Fundo de Resolução tinha que fazer, era o equivalente à carta do BCE. Acredito que uma carta do BCE possa ter aqui um valor institucional superior
o Tribunal de Contas conclui, na mesma auditoria, e tomou já isto em consideração, dizendo, e eu acho que podemos considerar como justa a conclusão do Tribunal de Contas, que isto demonstra que aquela carta estava em falta. Havendo, do ponto de vista do Tribunal de Contas, o sentimento de que aquela carta é necessária, essa carta existe, agora para a de 2020 para 2021. Nessa carta, o BCE teve o cuidado de refletir que, para todos os exercícios anteriores, teve exatamente a mesma intervenção que está ali agora a confirmar e, portanto, não põe em causa o trabalho que é, de facto, feito pela equipa de supervisão comum do Banco Central Europeu, que tem colaboração com o Departamento de Supervisão Prudencial do Banco de Portugal, era apenas por razões instrumentais e de operacionalidade que aquela carta era pedida ao Departamento de Supervisão Prudencial e não ao Mecanismo Único de Supervisão, sendo entendimento do Tribunal de Contas que deve ser pedida ao Mecanismo Único de Supervisão, assim será, assim já foi este ano. Todas as outras dimensões da recomendação, igualmente, vão ser acolhidas e fará, aliás, o Fundo de Resolução nota disso quando emitir as deliberações correspondentes à injeção de 2021. Uma coisa é interpretações sobre mais corretas ou menos incorretas, ou que cada um pode ter a sua, no limite também acontece. Outra coisa são recomendações. Essas recomendações em particular são para levar a sério e vão ser levadas a sério já este ano.